Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. E nesse vídeo eu quero contar a minha história pessoal de superação, como alguém que chegou a quase 145 quilos, conseguiu perder cerca de 65 quilos e completou o Ironman Brasil, a maior prova de triatlo que se pode fazer em um dia, com 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. É uma aventura e tanto. Se você acredita que esse conteúdo ele é relevante para você, para algum amigo, para alguém da sua família, eu peço gentilmente que você o compartilhe para que ele possa servir de incentivo e de motivação para alguém. Você se inscreve no canal, por favor, ative as notificações, nós teremos conteúdo novo toda semana por aqui, ok? Então, eu quero começar falando de obesidade, então eu vou ter que começar da infância. Não é? Eu sou de uma família de pessoas obesas, eu tenho 2 primos que já foram submetidos à cirurgia bariátrica, a minha bisavó era aquela nona, bem obesa, sempre com um corpo e uma mesa sempre fartos, uma cultura de comer bastante, e nós temos a genética de acumular peso, né? A genética de ter a tendência, chamada tendência a engordar. Então, desde muito pequeno eu já fui tendo ali aquela aparência do gordinho, né, que a molecada dos anos 80 não costumava perdoar. Essa coisa do bullying, que hoje efetivamente é algo muito sério, né? A gente tem que procurar as causas, tratar as causas e ter muita atenção às pessoas, não é? Isso aí eu já conhecia desde a década de 80, a molecada da escola, a molecada da vizinhança não costumava perdoar muito o gordinho, não. Ficava assim, sempre estigmatizado, meio de lado, sempre alvo ali das chacotas. Então isso já vai criando algumas barreiras dentro da criança, não é? A minha adolescência ela foi marcada predominantemente por aquele chamado efeito sanfona. Eu ganhava muito peso, depois colocava na cabeça, fazia uma determinada dieta, tratamento, medicação, seguia alguma recomendação de reeducação alimentar, perdia bastante peso, mas eu não conseguia me manter magro, não conseguia manter o corpo que eu tinha conseguido. Então eu voltava a ganhar peso novamente, muitas vezes até acima daquilo que eu tinha perdido, e sempre ficava nesse ciclo vicioso, né? Isso é um ciclo vicioso que ele, além de fazer mal para o corpo, ele também vai minando um pouco a sua cabeça, bagunçando um pouco seus sentimentos. Você vai sempre convivendo com aquela frustração, aquela incapacidade, você não consegue, as pessoas julgam, né? Ah, você é vagabundo, você é preguiçoso, você não tem força de vontade, né? Isso é algo que eu tô falando aqui, parece que eu tô escutando de novo as pessoas falarem isso para mim. Bom, fui convivendo com esses sentimentos até que chegou a fase aí do final da adolescência. Eu tinha ingressado na faculdade, fui morar fora de casa, já meio longe daquela vigilância mais constante ali da minha mãe, principalmente, que sempre cuidou, né? Tentou cuidar pelo menos naquela fase para que eu não deslanchasse muito peso, mas o fato é que fora do ambiente de casa, aí eu deslanchei realmente, ganhei bastante peso, passei um período mais sedentário, eu não praticava muito esporte, ou não da maneira como que eu deveria, embora sempre gostasse, eu sempre pratiquei, mas de uma maneira recreativa, nunca de maneira competitiva, nunca fui bom ou praticante de nenhuma modalidade do ponto de vista mais competitivo. O fato é que eu ganhei bastante peso, cheguei acima de 130 quilos, aí eu já estava formado, já tinha terminado minha especialização, já estava trabalhando como cardiologista, e aí vem a primeira crise, que eu chamo de uma crise de identidade profissional, que era o fato de eu já ser cardiologista, estar bastante acima do peso e enfrentar um certo constrangimento ao ter que recomendar para um paciente meu que fizesse uma dieta, que cuidasse da alimentação, que praticasse exercício físico, e não que houvesse nenhuma condenação por parte de nenhum paciente, eu nunca recebi esse confronto direto, os pacientes sempre foram muito respeitosos com a figura do médico, né?
mas aquela era uma situação constrangedora para mim. Eu ficava muito incomodado, falei, poxa, mas como é que eu vou recomendar isso, sugerir isso para melhorar o tratamento do meu paciente, sendo que eu mesmo não me apresento como um modelo saudável que possa estimular o paciente. Então esse constrangimento foi criando dentro de mim esse profundo incômodo e essa crise que eu chamo de crise de identidade profissional. Bom, o fato foi que eu comecei a namorar, eu nunca fui de ter muitas namoradas, nunca fui de muitos relacionamentos, sempre tive muita insegurança e uma baixa autoestima tremenda, não era aquela pessoa que era atirada nos relacionamentos. Fato que sempre muito reservado e mais introvertido, mais tímido, eu comecei a namorar, me casei, nós tivemos a nossa primeira filha em 2004 e aí eu tinha deslanchado ainda mais no peso, eu tinha chegado aí aos 145 quilos. E o que aprofundou aquele estado de crise que eu já me encontrava era o fato da minha filha ter nascido, eu ter a minha filha no colo e eu não conseguia brincar muito ali com a minha filha, porque nesse momento eu já tinha dificuldade para fazer as pequenas tarefas do dia a dia, tinha dificuldade para colocar uma meia, para calçar um sapato, muito envergonhado da situação que eu estava de colocar uma camisa por dentro, vestir um traje social muito acima do peso, muito obeso. Isso me levou a pensar, falei, poxa, como eu vou brincar com a minha filha, como eu vou empurrar um carrinho, como eu vou correr atrás de uma bola, fazer essas pequenas atividades. Isso me incomodou profundamente e aí eu acho que aflorou, realmente exacerbou uma profunda crise de identidade mesmo, né? Não só profissional, mas a identidade pessoal, identidade paterna. E aí eu decidi realmente tomar uma decisão radical. Isso foi no ano de 2005. Eu fiz a minha primeira cirurgia. Bom, eu estava numa situação muito desesperada, estava muito incomodado com toda aquela situação, então eu lembro que o meu pai ouviu na rádio em São Paulo uma entrevista com um médico que tinha desenvolvido uma técnica cirúrgica e estava tendo bons resultados nos seus pacientes. Nós fomos procurá-lo e eu já saí de lá com a consulta marcada. E já ficou uma primeira lição para mim, sem antes checar as qualificações profissionais desse médico. O fato é que eu fui operado, a cirurgia não transcorreu bem no segmento pós-cirúrgico, a cirurgia em si não teve nenhum problema, não tive nenhum tipo de complicação, mas o fato é que eu não emagrecia. Foi criada toda uma expectativa, foi dada toda uma esperança, e isso não se concretizou efetivamente numa perda de peso significativa que devolvesse para mim aquela alegria. O fato é que isso acabou gerando ainda mais frustração, ainda mais desesperança, enfim, uma decepção muito grande, né? E aí, estimulado por uma outra amiga endocrinologista, eu já tinha conversado com vários colegas, e havia um professor da faculdade, que foi meu professor na faculdade, ele estava operando alguns pacientes aqui, já com uma técnica descrita, estudada, publicada, exaustivamente repetida por outros profissionais no país todo, com ótimos resultados. Eu decidi procurá-lo e nós decidimos passar pela segunda cirurgia. Esse professor me atendeu e se sensibilizou muito com o meu quadro, falou, eu não tenho dúvida que você tem uma nova indicação. Eu falei, então vamos embora, vamos fazer. Eu fiz essa cirurgia em 2007 e aí eu efetivamente tive o resultado que eu esperava, perdi muito peso e estava muito contente, muito animado, né? E voltei a praticar esporte, voltei a praticar atividade física, e a atividade física que eu mais me encantei a princípio, até por ser mais fácil, não é? Foi a corrida de rua. Eu comecei a participar de provas de corrida de rua já no ano de 2009, eu precisava reaver um certo condicionamento físico, porque eu tinha perdido muita gordura, mas também tinha perdido muita musculatura. Então não foi imediata a volta à prática da corrida de rua, né? Eu tive que recondicionar a musculatura, recuperar a massa magra para poder me sustentar e conseguir
cumprir os treinamentos e as primeiras provas. E foi uma sensação muito legal. Isso acelerou ainda mais o processo de perda de peso e eu fui pegando gosto pela corrida, fui progredindo para provas de 5, 10 quilômetros, fiz circuito de corridas de 10 quilômetros aqui perto da minha cidade, corri a São Silvestre 4 vezes e estava evoluindo até que comecei a fazer as provas de meia maratona e na terceira prova de meia maratona, isso foi no ano de 2012, eu tive uma lesão. Eu me lembro que no quilômetro 15 eu tive um desconforto, uma dor muito forte no joelho, achei que o meu joelho tivesse destroçado, terminei a prova com muita dor, falei pronto, agora acho que encerrou a minha curta carreira de atleta. E na verdade não era um problema sério, nada articular, mas havia um desbalanço, né? Um desequilíbrio na musculatura do quadril que se refletia no joelho e eu tive que passar por um longo processo de fisioterapia durante uns 6 meses. Nessa época eu encontrei um primo querido que eu não via já fazia muito tempo, ele falou, poxa rapaz, por que você não vai para o triatlo? Eu falei, triatlo, mas isso não é coisa de atleta profissional, não é coisa de super-homem, né? Ou de quem só vive disso. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu pratico o triatlo, eu tenho a minha profissão, tenho as minhas coisas, eu pratico, já fiz várias provas, inclusive eu fiz um Ironman. Eu falei, nossa, aquilo realmente me deixou muito espantado, porque eu não imaginava, achava que aquilo era somente para atletas profissionais. O fato é que aqui eu saí muito animado daquela conversa e comecei a pensar seriamente na prática do triatlo, até para não ter a sobrecarga de praticar uma só modalidade, como a corrida de rua, a qual eu ainda estava tentando me recuperar. Comecei a nadar novamente, eu recomecei a nadar porque eu tinha nadado somente na infância, nem de maneira competitiva, mas eu sabia só os fundamentos da natação. Então eu recomecei a nadar de maneira mais séria para tentar aprender mesmo e comprei uma bicicleta, comecei a pedalar e aí eu comecei a praticar as primeiras provas de triatlo. No começo de 2013 eu fui para minha primeira prova de triatlo, uma prova curta, 750 metros de natação, 20 km de ciclismo, 5 km de corrida e tive a sensação maravilhosa de terminar. Você acha que você é o super-homem, né? Uma sensação muito boa. O fato é que eu caí no gosto realmente, me encantei demais com o triatlo e comecei a progredir nas distâncias até a chamada meia distância, ou meio Ironman, que são 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. Fiz 5 provas nessa distância aí no período de 1 ano, até que o meu treinador na época falou, olha, eu acho que você está pronto ou você está no caminho para ir para uma prova de distância completa. Bom, o Ironman é, como eu disse, a maior prova de triatlo que você pode fazer num dia. Ela demanda uma preparação extensa e precisa ser muito bem conciliada com vida pessoal, com vida profissional, para que não haja problemas, porque você vai demandar muito tempo treinando. É uma periodização que a gente chama um período de treinamento de cerca de 16 semanas desde o começo do ano até a data da prova, que é no final de maio. Então, eu tinha me acertado no serviço, eu tinha me acertado com a minha esposa, estava com 2 filhas pequenas, né? Então eu precisava de todo esse amparo, tanto familiar quanto também do suporte de colegas no trabalho, para que, não que eu fosse me ausentar, mas que nos períodos eu não precisasse dar muito plantão. Então eu sempre fui conciliando tudo isso para poder me dedicar ao treinamento e completar o Ironman. Bom, foram quase 12 horas de prova e a sensação de cruzar aquele pórtico final é uma sensação transcendente. Eu falo que é uma jornada quase espiritual, é uma sensação diferente de tudo que eu já experimentei, tanto com conquistas profissionais, conquistas pessoais, casamento, nascimento de filho, né? É uma coisa diferente de tudo, é algo realmente muito especial a conclusão de um Ironman. Depois disso eu continuei nas chamadas provas de endurance. Eu gosto de provas de longa distância, tanto de corrida, desafios de ciclismo. Eu já fiz provas de 200 km de ciclismo, fiz ultramaratonas em corrida de montanha de 70 km.
Eu gostei muito da trail run, né, as corridas em trilha. Aqui na minha cidade tem um ambiente fantástico para isso, então eu gosto de aproveitar isso, não é? Então esses desafios do Endurance, eles me cativaram, então eu não fiquei preso somente ao triatlo, mas também procurei variar com outras modalidades, com outros esportes. Bom, e eu gostaria de dividir com você exatamente as lições que eu tirei de todo esse processo, né? De ter passado por 2 cirurgias, ter chegado ao pico da obesidade, ter passado por 2 cirurgias, um procedimento frustrante, um outro procedimento com sucesso e depois ter trilhado todo esse caminho até concluir o objetivo maior que eu tinha traçado para mim. Então eu gostaria de dividir com você as lições que eu tirei de todo esse processo, não é? Então eu costumo dividir, até de maneira didática, em 3 pontos principais. Eu chamo de decisão, o objetivo e a jornada. Eu gosto de falar do objetivo primeiro, antes da jornada até. A decisão, ela é muito importante, ela é o princípio de tudo, ela é o começo da estrada. Existe uma escritora americana chamada Madeleine L'Engle, que ela diz que é a capacidade de escolher que nos torna efetivamente humanos. Então, a partir do momento que você assume toda a responsabilidade pelo estado que você está, você não terceiriza isso para ninguém, você se vê naquela situação de que precisa efetivamente tomar uma atitude de mudança radical. Quando você faz esse diagnóstico, esse é o ponto, é a ferramenta mais poderosa que vai determinar a sua mudança. É esse diagnóstico, poderoso diagnóstico, que vai dar o ponto de partida para que você mude efetivamente e não volte mais atrás. Esse insight, essa abertura de cortina, essa abertura da sua visão, ela coloca você de frente com conceitos, né, de quem é você, de quem você, como você se vê. Não é? Você se vê como alguém que consegue, que é possível, que vai acreditar, ou como alguém derrotado, fracassado e que vai permanecer nessa situação. Então, a partir do momento que você faz esse diagnóstico, que você se vê como alguém poderoso, que vai conseguir o objetivo que realmente determina, você está decidido, você está pronto a começar a traçar o seu caminho rumo ao seu objetivo. E eu gosto de falar dos objetivos antes da jornada, porque eu acho muito importante que a pessoa tenha objetivos reais, objetivos que sejam exequíveis e que possam ser cumpridos tanto no curto, no médio e no longo prazo. Então nós temos o objetivo que é o panorama maior, ele é o jogo completo. E tem as metas que você determina, que você estabelece, que são as maneiras pelas quais você vai alcançar esse objetivo maior. Então essas metas, elas têm que ser honestas. Honestas consigo mesmo, honestas com as pessoas ao seu lado, com colegas do trabalho, com a sua família, para que elas não criem um sentimento de frustração e de decepção. Imagina uma pessoa que começa a correr em pouco tempo e em 2 meses ela fala, não, eu quero correr uma maratona. É possível? Claro que é possível. Existem pessoas que começam e logo já se colocam no desafio mais complexo. Mas eu não diria que é o mais recomendado, porque você vai agregar muitos obstáculos no meio do caminho. Então a chance de você se decepcionar, a chance de dar alguma coisa errado nesse meio, ela é muito maior. Então a minha sugestão é que sempre você deve começar com metas que sejam honestas, pequenas e que você vai renovando essas metas, você vai cumprindo e já vai colocando novas e assim você vai fazendo uma progressão lenta, gradual, que é muito importante para que você conheça o seu corpo, conheça os seus sentimentos em relação ao seu corpo, você conheça os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e isso vai aumentando a sua confiança, vai aumentando o seu prazer, não é? A sua diversão também no processo e faz com que você consiga
ter uma probabilidade maior de ter sucesso ao alcançar o seu objetivo. Então eu acredito que esse caminho que se traça, essa jornada, ela é muito importante, com as metas mais realistas, não é? E as metas realistas que são colocadas de pouco em pouco, progressivamente, elas que vão ter a capacidade de mudar pequenos hábitos na sua vida, para que esses hábitos criem novas rotinas e essas rotinas se perpetuem através da recorrência, da repetição, a gerar um estilo de vida diferente. Então você consegue perceber? Então são metas reais, metas honestas, metas plausíveis e exequíveis. Elas vão gerar novos hábitos, os hábitos geram novas rotinas e as rotinas vão perpetuar um estilo de vida. Aí eu entro na jornada, né? A jornada pela qual você vai percorrer esse caminho, ela não é uma jornada só de flores, de rosas, não é? Ela é uma jornada de resiliência, é uma jornada de foco, de disciplina, sempre com a visão no objetivo maior. Você vai ter que treinar em momentos que você não está contente, em momentos que você não está bem no trabalho, ou em momentos que não deu certo alguma coisa em casa, momentos que você não se sente muito bem, mas você, por conta do seu objetivo, você se coloca na posição de cumprir um determinado treino, uma determinada atividade, não é? Então essa resiliência, essa disciplina, esses sentimentos que vão recorrendo dia a dia, mês após mês, ano após ano, eles vão criando a casca, né? Eu gosto de usar esse termo, eles vão sempre criando a casca para que você vá sendo lapidado a conseguir o seu objetivo. A jornada, ela tem esse poder de fazer com que você se conheça. Ela vai demandar um profundo autoconhecimento, não só do seu corpo, mas também dos seus sentimentos, de como você analisa, de como você digere, como você se relaciona com tudo isso. Então a jornada é um ponto muito importante, ela é o caminho que todas as pessoas vão percorrer para cumprir um determinado objetivo. Ok? Então eu gostaria de encerrar por aqui esse vídeo. Eu agradeço imensamente você ter continuado comigo até o final, que eu espero que efetivamente esse conteúdo tenha sido bom para você, motivador e inspirador. Nós estamos também nas outras redes sociais, com a nossa página no Facebook e também o nosso perfil no Instagram, e o nosso objetivo, o meu objetivo realmente é de divulgar essa mensagem de estímulo, de motivação e dizer que a atividade física, que o exercício físico, ele pode efetivamente transformar a vida. E eu espero que você também encontre o seu caminho, a sua jornada de transpiração e de transformação. O Ironman foi a minha jornada. Agora eu estimulo você, eu quero que você encontre a sua própria jornada, ok? Nós nos vemos no próximo vídeo. Deixa para mim nos comentários aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você precisa de uma orientação, e nós estamos aqui para conversar, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!